Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver os microprocessadores e microcontroladores, tá? Uma introdução aos microcontroladores e microprocessadores. Então inicialmente nós vamos rever um pouco o que já vimos, tá, em outros vídeos do nosso canal. Então lembrando que os microcontroladores e microprocessadores são materiais, tá? São componentes que fazem uso de materiais que já estudamos, tá? De semicondutores. Então nós temos os materiais elétricos, tá? Então nos estudos de materiais elétricos nós estudamos os materiais isolantes, condutores e semicondutores e suas características. Nós já vimos já no início no módulo 1 do nosso curso de eletrônica, tá, aqui no canal, que nós temos materiais que são isolantes, que nós temos materiais que são condutores e os materiais semicondutores. Tá, e focamos o nosso estudo nos materiais semicondutores, que é o foco quando trabalhamos com eletrônica. Então nós temos basicamente a junção PN. Então a junção típica PN nós temos um diodo, e numa junção PNP ou NPN nós temos como componente mais expressivo desse tipo de junção os transistores de junção PNP e NPN, que tem diversas aplicações dentro da eletrônica, que já abordamos tanto o diodo como os transistores, tá, em outros vídeos do nosso curso de eletrônica. Então, seguindo a introdução, nós temos que aplicações de diodos e transistores são as mais variadas possíveis. Nós temos aplicações como retificadores, como amplificadores, como filtros, multivibradores biestáveis. Tá? E nesses multivibradores nós temos os multivibradores astáveis, os multivibradores monoestáveis, e são as aplicações principais de diodos e transistores. Entre os diodos, fora os retificadores, nós temos circuitos cefadores, e outras aplicações estão referência aos diodos, que também estudamos o diodo e as suas aplicações ao longo do nosso canal. Já está em outros vídeos, tá, referentes ao estudo de diodos no nosso curso de eletrônica. E também como abordamos transistores e suas aplicações. Nesse circuito aqui nós temos um típico circuito amplificador com um divisor resistivo na base. Tá? A diferença dos que já estudamos geralmente é que a saída é no coletor, o que dá uma inversão de sinal de 180 graus. Tá? Mas nesse caso aqui nós temos que a saída está no emissor, o que daria que o sinal segue a entrada. Então nós não teríamos esta inversão. Tá? Então esse é apenas um tipo de aplicativo, um exemplo de aplicações, de aplicações utilizando um transistor. Além disso, nós temos os sistemas digitais. Tá? Então, o que é que vem a ser um sistema digital? Então, o sistema digital é baseado na numeração e códigos binários, ou seja, números binários em zeros e uns. Então, os principais sistemas digitais que nós conhecemos e que já estudamos também ao longo do nosso canal são as portas lógicas, a álgebra booleana, que rege os sistemas que trabalham com os sistemas digitais. Então, a álgebra booleana que abordamos também no nosso canal anteriormente, ela que rege os sistemas digitais, tá, do ponto de vista matemático. Circuitos lógicos combinacionais, codificadores, decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores, aritmética binária, circuitos lógicos sequenciais, aí temos os contadores e registradores. Na aritmética binária, nós temos a álgebra booleana e temos também, como vimos, os teoremas de De Morgan ao longo do curso, que tem as aplicações que são muito importantes quando estudamos sistemas digitais. Temos aqui dois circuitos, nós temos um flip-flop, que é basicamente uma aplicação de um multivibrador monoestável, tá? Temos esse circuito aqui com o transistor. E nós temos, no caso aqui, ele ficará alternando entre um LED e outro. O LED vermelho e o LED verde, eles ficarão acendendo alternadamente, que esse é o caso que é um multivibrador, desculpe, é um multivibrador astável, tá? Não é um monoestável, é um multivibrador astável, desculpem. E eles vão ficar alternando
o acendimento, um LED verde e o LED vermelho. E temos uma porta NAND, que é uma porta lógica bastante conhecida, bastante utilizada, que já estudamos também quando estudamos os circuitos lógicos aqui no nosso canal. E enfim, temos o microprocessador. Então nós temos que o microprocessador é o cerne, é o coração do sistema. Então nós temos que ele é constituído de contadores, de flip-flops, de codificadores, decodificadores, circuitos somadores e os registradores. Então isto é o cerne, ou seja, isto é a constituição de um microprocessador. Dentro do ponto de vista organizacional, nós temos a CPU, que é a central de processamento, a unidade de processamento, que é a CPU. Nós temos os registradores, nós temos as unidades de controle e temos a ULA ou a LU, que é a unidade de lógica aritmética. Isso tudo constituindo o microprocessador. Tá? A unidade de processamento, a CPU, que é formada por esses elementos que são bastante importantes para o seu perfeito funcionamento. Então, dentro da CPU, nós temos a unidade de controle, a UC, que tem por função básica controlar as demais unidades da CPU. Ou seja, e como isso é feito? Isso é feito através dos sinais de transferência de dados e sinais de sincronismo entre as unidades. Então, ele gera um sinal de clock que vai permitir que haja um controle das demais unidades que compõem a CPU. Então a CPU ela trabalha muito centrada, tá, nesses sinais de dados, ou seja, nesses sinais de sincronismo, que chamamos também às vezes de clock. Então todo o processamento de requisição de instruções, tá, solicitação de utilização de um determinado dispositivo de entrada e saída é sempre feito baseado neste esse sinal de sincronismo que é enviado pela unidade de controle a UC. Ainda na CPU nós temos a unidade de lógica aritmética, tá? Que é a ULA ou a LU, que é a Arithmetic Logic Unit, que é constituída por esses elementos. Nós temos a unidade de lógica aritmética, a ULA. Nós temos o acumulador, veja que a ULA ela se comunica com o acumulador, que também envia informações para a própria ULA. E temos o estado que os sinais vão estar assumindo, o estado lógico que vai estar assumindo estes sinais. E temos o acumulador. Uma CPU ela é composta por vários registradores. Então, dentre eles, o principal é o acumulador. Então, lembrando que os registradores geralmente eles são constituídos por flip-flops. Tá? Então, no caso do acumulador, ele vai conter um dado que é utilizado numa determinada operação. Esse resultado fica armazenado no próprio acumulador e esse sinal, ou seja, esse resultado dessa operação, substitui o dado original. Então, repetindo, o acumulador é o principal registrador presente na CPU. Ele contém o dado que foi usado em determinada operação e também o resultado dessa operação que vai substituir o dado original. Então, essa é a função, o trabalho do acumulador. E chegamos ao microcontrolador. O microcontrolador, como podemos ver aqui, vejam que ele tem a CPU, tem um conjunto de registradores, tá, que vão registrar e armazenar as instruções que são programadas no sistema. Temos a unidade de controle, que nós vimos agora há pouco, que ela vai emitir os sinais de sincronismo para o acesso e troca de informações entre as unidades presentes na CPU, e a unidade de lógica aritmética. Então nós temos o barramento, temos a memória e temos as unidades de entrada e saída, ou I/O. Então, o que seria o microcontrolador? Enfim, o microcontrolador é um computador em um único CI, ou seja, em um único circuito integrado.
Então, são utilizados em diversas aplicações específicas, tais como controle de motores, velocidade, no caso aqui, controle da velocidade de motores, sistema de segurança, sistemas de internet das coisas, a IoT, e uma série de aplicações em que os microcontroladores são necessários. Então, geralmente, estamos como microcontroladores no mercado, temos diversos microcontroladores. Tá? Como exemplo, poderia ter o ATmega 328, 8051 e uma série 68HC11. Tem uma série de microcontroladores que existe no mercado, que é para a série PIC. Então, tem uma série de aplicações, mas uma série de microcontroladores, todos eles com aplicações específicas. Então, eles possuem portas de I/O, ou seja, de entrada e saída, que podem ser seriais e paralelas, temporizadores, controladores de interrupção e memórias RAM e memórias ROM. Esses controladores de interrupção são os que controlam as interrupções do conjunto de instruções para que o sistema funcione de forma adequada. E as memórias são necessárias porque é nelas que ficam armazenados os programas que são executados pelos microcontroladores. Aí temos um ponto que chegamos a um ponto que é importante quando trabalhamos com microcontroladores, que são as memórias. Então, das memórias, nós temos diversos tipos. Nós temos as ROM, Read Only Memory, que permitem apenas que seja executada atividades de leitura. Então, as informações são gravadas pelo fabricante em uma única vez, no caso de uma PROM, ou seja, uma Programmable Read Only Memory, e feita essa gravação, ou seja, feita essa programação na ROM, ela não pode ser mais alterada ou apagada. Então, a execução é feita apenas uma única vez. Então, isso não permite que seja reutilizada. Então, temos alguns tipos de ROM. Nós temos a PROM, que é a Programmable Read Only Memory, que são programadas com dispositivos especiais e não podem ser apagadas, ou seja, ela é uma PROM. E a EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, que pode ser reprogramadas mediante o uso de luz ultravioleta, o que permite a sua reutilização. Como exemplo aí nós temos a 2732 e a 2764. Aí temos uma série de memórias mais modernas, que são do tipo EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Ainda dentro das memórias nós temos a EPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, que podem ter seu conteúdo modificado eletricamente, então não estão utilizados nesse caso aqui luz ultravioleta, mas elas são modificadas eletricamente. Isso é fácil de entender, né? Se entendemos como é o comportamento de um semicondutor e como você pode mudar a questão de uma programação do ponto de vista elétrico. Então, como exemplo, nós temos a EEPROM AT28C64, que é uma memória de 8K de 8 bits. Temos as Flash Memory, que são semelhantes às EEPROMs, mas têm a vantagem de serem mais rápidas e de menor custo. Como exemplo de uma Flash Memory, nós temos o microcontrolador AT89S52. Outros tipos de memória também que podemos citar que são importantes. Nós temos as RAM ou RAM, como chamamos aqui também, que é Read Access Memory, que é memória de acesso aleatório, que permite leitura e gravação de dados. Temos as memórias dinâmicas, Dynamic Read Access Memory, que é memória de acesso aleatório dinâmica, que apresentam uma baixa densidade, mas são mais lentas. Então, é constituída por capacitores com circuitos com atualização de dados, ou seja, trabalham com refresh, um refresh dinâmico de memória. As memórias estáticas, Static Read Access Memory, ou seja, são de alta densidade, são rápidas e são baseadas em flip-flops. E a memória cache, que é a pequena quantidade de memória RAM estática, então a SRAM, ou seja, uma Static Read Access Memory, usada para acelerar o acesso à memória principal, ou seja, a RAM dinâmica. Ok, então esses são os tipos de memória, então isso que está envolvido quando estudamos microcontroladores e microprocessadores. Então nós temos essas características que são
bastante importantes quando fazemos os estudos de microcontroladores e microprocessadores. Então aqui nós estamos dando uma introdução inicial e nas próximas etapas nós vamos avançando sobre essa questão dos microcontroladores e microprocessadores. Espero que tenham gostado. Tá? Deem o seu like, não deixem de se inscrever no canal e vamos continuando nossos estudos. Um forte abraço, um abraço sideral e até o próximo vídeo.